Então, como vão todos essa semana? Todo mundo está bem? Anybody have any feedback for me this week? Alguém gostaria de dar algum comentário, de me dar algum feedback essa semana a respeito do que foi sugerido como atividade na semana passada? Que era observar as 8 preocupações mundanas. Quanto você depende das 8 preocupações mundanas para se sentir bem, para se sentir feliz? Quais são os seus padrões com relação a essas 8 preocupações mundanas, né, e como elas sabotam o seu caminho? Alguém gostaria de se manifestar? Romani wants to talk. Okay, Romani, how are you? Hi, Annie, I'm fine. Thank you for the teachings. And eu vou falar em português primeiro. Eu acabei de escutar o nome da Annie no ensinamento do Alan Wallace sobre chamata. Então ele estava nesse retiro e ele acabou mencionando a Annie como uma amiga dele, uma grande yogi. E eu não tenho muita coisa para falar sobre assim as 8 preocupações mundanas, mas baseado nessa minha investigação da chamata mais profunda, eu queria perguntar algumas coisas. Por que a Anne dá essa ênfase? Na verdade, porque ela não dá muita ênfase à chamata. Talvez essa seria a minha pergunta. So, Annie, I just heard your name. Can I translate? I just heard your name in of Alan Wallace's teachings. I was really curious about the shamatha, so I started to investigate it on my own. And I found this Alan Wallace retreat. And I just heard, like 10 minutes ago, he mentions your name as a great yogi that he knows from living in Brazil. And I found that really interesting. And my interest in the shamatha is because since I was a kid, I tend to lose focus on things. I actually found that I trained my attention not to be focused. I trained my attention to be, everywhere. So I'm really interested in the shamatha practice, and there are many questions, but first I'd like focus on the question is that why do you not put much focus on the shamatha in your teachings? Okay. I used to put a lot of focus on shamatha. Many of my older students will tell you, how much I used to emphasize shamatha in my teachings. But recently, I have found that it's more important for people to be able to apply the teachings in daily life. Because to wait, to sit down in a certain position at a certain time, to do shamatha to the exclusion of everything else, we say, I'm sorry, I don't have time to practice. I hear this all the time. I don't have time, I'm too busy. So now I'm using teachings that people have no excuse. Whatever is happening is their path. They just need to utilize whatever is happening. They have to see that whatever is happening is an opportunity to awaken to the true nature. But shamatha is very important. But instead of focusing on an object, many types of shamatha with an object, shamatha without an object. But in this case, what I'm saying to people is, okay, whatever is arising, whatever is appearing to your mind, just relax and let it go.
And then what happens is we find a natural shamatha, a natural way of resting the mind without any effort. But we have to become familiar with letting go of whatever is arising to our senses. Because now we get involved. As soon as something happens, as soon as we see something, hear something, smell something, taste something, think about something, we fabricate it more and more. Oh, what's that? Oh, that's really nice. Oh, this. Oh, I don't like that. Oh, I want it this way. Da, 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 da. And we're lost in the stories that we're telling ourselves. So as soon as we begin to fabricate, then immediately we need to relax and just breathe out and let it go. Whatever is arising, we just let it go more and more. Relax, relax. And then slowly, the more we do this, we find that we're not distracted anymore. Nothing can seduce us. No, we don't get lost in any of our projections because we see it's a projection. Now, the agitation comes from always running after what information is coming in through our senses. This is our habit. We cannot let the information just come and go. Whatever is arising, immediately we want to identify with it, get involved in it. And this is why we have this constant agitation. So the way I'm approaching now is, okay, just see when you're fabricating and just, relax, breathe out, and just let go. Just let it be. Don't try to change things. Don't try to manipulate anything. Don't focus on anything. Just relax. Keep letting go. Whatever is arising, let it go. As soon as you see you're getting involved in something, let it go. So this is another approach. It's also a type of shamatha, but it's the shamatha without an object. You're not focusing on anything. You're just observing whatever is arising in any given moment and how the mind has a tendency to project and fabricate and get lost in the fabrication. Understand? Yeah? Yeah. Maybe I'll wait for the translation, then I'd like to ask one more thing. Just one little thing. Okay. Yeah. Okay. Fala. Então foi perguntado, Anne, eu observo que recentemente nos seus últimos ensinamentos você parece não colocar ênfase na prática de shamatha. Por que você faz isso? E Anne explicou. Romani, os meus alunos aqui mais antigos são prova disso, né? Podem comprovar isso, mas há alguns anos eu colocava muita ênfase em shamatha, né? Sempre proferia ensinamentos a respeito de shamatha, fazia isso de uma maneira muito intensiva, né? E eu descobri, com a prática, com a minha experiência, que é muito mais importante que as pessoas possam aplicar os ensinamentos na vida diária delas. Porque a shamatha, né, ensinada, né, a shamatha com um objeto que você tem que se sentar em um determinado momento, numa determinada posição, né, se concentrando ali com a exclusão de todo o demais da vida da pessoa, muitos dos meus alunos chegavam até mim e diziam: Anne, eu não consigo fazer, eu não tenho tempo, eu não estou disponível para isso, eu não encontro tempo para fazer a prática. Então, o que foi que eu fiz? Agora, eu transmito os ensinamentos para que as pessoas não tenham mais desculpas dizendo: eu não tenho tempo para praticar. Não consigo arrumar um tempo na minha agenda para me sentar e fazer shamatha. O que eu ensino atualmente é que eu busco que os meus alunos compreendam que o que quer que seja, o que quer que surja, é uma oportunidade para ver a sua verdadeira natureza.
Eu não profiro mais chamata. Há inúmeros tipos de chamata. Chamata com objeto, chamata sem o objeto. E o que eu procuro ensinar para os meus alunos que o que quer que surja, o que quer que apareça na sua mente, você simplesmente relaxe e deixe ir. Na verdade, isso é um novo modo de chamata. É um novo modo que pode ser perfeitamente aplicável na sua vida diária, de instante a instante, com o que quer que surja, com o que quer que apareça na sua mente, com o que quer que entre pela porta dos sentidos. A nossa tendência atual é que nós estamos condicionados a nos envolver e a reagir com o que quer que surja. Então, surgiu qualquer coisa, né? A gente vê a imagem de alguém, por exemplo, e a nossa tendência é fabricar mais e mais. Ai, que pessoa legal, ai, que pessoa bonita, ai, que pessoa chata, ai, que pessoa não sei o quê, ai, isso e isso, né? Ai, essa pessoa passou por isso e isso. A nossa tendência é justamente nos envolvermos com o que quer que surja, seja uma imagem, uma ideia, uma pessoa, uma situação, o passado, o futuro. A nossa tendência é fabricar mais e mais vamos ficando perdidos e confusos. Essa técnica que eu estou ensinando para vocês é que justamente o que quer que surja na sua mente, o que quer que apareça na sua mente, esse é o seu caminho. E você simplesmente vai relaxar e deixar ir. Vai relaxar e deixar ir. E quanto mais nós fazemos isso, menos nós estaremos distraídos. Porque nós não ficamos mais perdidos, porque nós sabemos que aquilo é fabricação mental. Nós sabemos que aquilo é projeção mental. Então, nós não somos mais enganados, envolvidos por o que quer que surja e pelas nossas reações diante disso. Porque o nosso hábito é sempre se envolver com as aparências. É sempre ser levado pelas aparências que chegam pelos sentidos e sempre impulsionando mais e mais fabricação mental a respeito das aparências. E isso é o que causa o que nós chamamos de agitação. O tempo inteiro nós estamos agitados, né, confusos, perdidos, desorientados, porque o tempo inteiro nós estamos identificados e envolvidos com as aparências e criando mais histórias e fabricação mental a respeito daquilo. Agora, eu percebi, eu verifiquei que é muito mais eficiente, muito mais importante ensinar algo que as pessoas não tenham desculpa de dizer, não vou praticar porque eu não consigo ficar sentada 15 minutos ou meia hora. Eu estou ensinando algo que a pessoa pode aplicar na vida diária dela, de instante a instante, nas coisas mais cotidianas da vida dela. E o que quer que surja, eu ensino. Veja, observe, deixe ir e relaxe. O que quer que surja, deixe ir. E assim que você perceber que você está se envolvendo com aquilo, criando alguma coisa em cima daquilo, exale, relaxe, deixe ir, não se envolva com aquilo. E esse é um outro tipo de chamata. E você só vê o que surge e deixa ir de maneira profundamente relaxada. Isso é um outro tipo de chamata. E é uma chamata aplicável na sua vida diária. Uma chamata que não obrigatoriamente você tem que ficar sentado e reservar um tempo do seu dia para fazer aquela determinada prática. That's it, Tani. Romani wants Okay. to use another wait. No, just hold on a second. Right. I have said many times now that I'm introducing you to what I call the path of appearances. You have to get used to this terminology, this phrase that I use, the path of appearances. This is what I'm focusing on now.
So what does that mean? It means anything that arises to your five senses, any appearance that arises to your five senses, how you feel about what is arising and what you think about what is arising. Now, if you understand that definition of the path, then it does not exclude anything. Everything that is arising to your mind is your path, everything. There is no exclusion. Mm-hmm. So then you cannot say, I don't have time to practice, because if you say that, you say, I don't have time to live, mm-hmm. because it's all about life itself. That's all that is happening in your life, is what is arising to your five senses. How you would interpret what is arising to your five senses. How you feel about what is arising to your five senses. Now, the more we look at the appearances, as I say, in every moment, there's a fork in the path. There's a choice in every moment. Either you get lost in your mental fabrication, in your interpretation of what you think you see, what you think you feel, what you think you smell, what you think you taste, or you say, no. Relax and apply the baby-like attitude. How would a baby see this before the baby learns language? Now you're introducing yourself. At that moment, you're introducing yourself to open, spacious awareness. And that is the nature of your mind, this open, spacious way of seeing, without a this or a that, a good or a bad, a right or a wrong. You're just seeing it as it is in its unconditioned nature. You're giving yourself an opportunity to see the true nature of what is arising in that moment. If you choose to go back to your old psychological patterns of fabricating, then you generate more and more confusion in your life, because all you see is your thoughts. You don't go beyond your thoughts. You don't go beyond the conceptual mind. You are imprisoned by the conceptual mind, limited by the conceptual mind. And that is the way that we see now. So shamatha, yes, shamatha is very helpful. But shamatha, you need a time, you need a place, you need to sit in a good position, and you have to say no to many other things, because you're focusing. If you're using an object, you're using the support of an object, whether it's a flower in front of you, or a deity that you're visualizing, or you're breathing. You have to exclude everything else other than the object. You have to keep coming back to that object over and over again. You're training your mind not to be distracted. Now, for many people, they just don't have the conditions to do shamatha unless they are in a retreat, a formal retreat. If you have the conditions to do a formal retreat, then it's very helpful to do shamatha, using an object or no object. But when you can rest the mind, what I call resting the mind, without this tendency to fabricate all the time, this is what we call resting at ease in one's own nature. So then whatever arises, doesn't matter, whatever is arising, it's the same empty nature.
you see the same unconditioned, awakened way of seeing, because you're not lost in your thoughts. You're not identifying with your thoughts. So this is a kind of sublime shamatha, a shamatha that has no object. We don't call it shamatha. At this stage, we call it resting at ease. You understand that, Carla? Resting at ease. Uhum. This is more the Dzogchen approach. Resting at ease. You allow the appearance to liberate itself in its own nature. You don't have to do anything. Just by not identifying, by relaxing, it will liberate itself into its unconditioned nature, into this awakened way of seeing. But we have to become familiar with this awakened way of seeing. So you need to apply the baby-like attitude again, 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 a moment here, moment there, moment here, moment there, until you become familiar with this unconditioned way of seeing. All right, be kind, Carla. I have to remember, be kind to Carla. Poor Carla. Então, muita atenção para o que eu vou falar, né? Lembrem-se que eu já disse muitas e muitas vezes para vocês que o que eu ensino para vocês é o caminho das aparências. É nisso que eu me concentro, é nisso que eu estou focalizada. Então, quando eu menciono para vocês que nós estamos estudando o caminho das aparências, significa que tudo que surgir, todas as aparências que emerjam pelos 5 sentidos, o que você pensa sobre as aparências, o que você sente sobre as aparências, o que você interpreta sobre as aparências, sobre qualquer aparência que surja. Você não exclui nada. Tudo é o seu caminho. Tudo que surja. E se porventura, em algum momento, você fala assim, eu não tenho tempo para isso. Se você diz que você não tem tempo para fazer essa prática, significa que você é a mesma coisa que você dizer, eu não tenho tempo para viver. Então, nós precisamos ter essa cautela. Mas não podemos dizer que eu não tenho tempo para praticar. Porque nesse caminho das aparências, a sua vida é a sua prática e a sua prática é a sua vida. Dizer que você não tem tempo para realizar a prática significa dizer que você não tem tempo para viver. Então, o caminho das aparências, ele consiste essencialmente em você se indagar. Como é que você interpreta o que chega pelos seus 5 sentidos? Como é que você sente o que chega pelos seus 5 sentidos? Como é que você pensa sobre o que chega pelos seus 5 sentidos? Eu já mencionei para vocês, né, e pedi, inclusive, para que todo mundo escrevesse essa frase e colasse em vários pontos da sua casa, em vários pontos do seu trabalho. Uma frase que é muito importante. Que a cada momento há uma bifurcação no caminho. Ou você escolhe ficar perdido e confuso, delirando nas suas fabricações mentais, ou você escolhe relaxar e aplicar a atitude do bebê. Como é que o bebê vê antes de aprender a linguagem? Então, há essa bifurcação de momento a momento. E você vai observar
como é que você interpreta, como é que você sente, como é que você pensa a respeito do que você cheira, a respeito do que você saboreia, a respeito do que você vê, a respeito de tudo que lhe chega pelos sentidos. E você vai decidir. Ou vou ficar confuso, perdido e delirando, como eu sempre fiz na minha fabricação mental, ou eu vou relaxar e aplicar a atitude do bebê. Como é que o bebê vê antes de aprender linguagem? De maneira que, à medida que você pratica a atitude do bebê mais e mais, você introduz um estado desperto de ver. Você introduz para você essa nova maneira de ver completamente desperta, completamente aberta e completamente sem limites. Porque você passa a ver com clareza o que é o modo condicionado de ver e o que é o modo não condicionado de ver. A prática da atitude do bebê permite que você veja a verdadeira tudo que você vê no momento nada mais é do que uma mera identificação com a fabricação mental e com as suas projeções. De maneira que você não vê nada além da sua mente conceitual. E essa sua mente conceitual nada mais faz do que aprisionar você. Essa mente conceitual está aprisionando você, está limitando você. Está fazendo com que você veja de uma maneira muito estreita, muito reduzida. E quando você aplica e vai praticando mais e mais a atitude do bebê, você é capaz de ver a verdadeira natureza de modo não condicionado. Você vê com uma visão panorâmica, ampla, sem limites. E um ponto importante é que para você aplicar a atitude do bebê, você não precisa fazer como se faz com a prática de chamata padrão, que é o quê? Exige-se que você tenha um tempo específico para realizar a prática, um lugar específico para realizar a prática sozinho, ali quieto, sem interferências colaterais. Exige que você sente-se em uma determinada posição e que você exclua todo o demais. Então, numa prática de chamata padrão, você vai colocar uma flor num vasinho na sua frente, você vai se concentrar ali naquela flor, ou você pode usar também uma deidade e se concentrar ali na deidade, excluindo todo o demais. E você tem que se voltar para aquele objeto de novo e de novo e de novo, e assim você vai refinando a sua capacidade de concentração. Ajuda imensamente quando você está num retiro formal e você tem essa oportunidade de praticar dessa forma. Mas, em geral, pela minha observação, eu vejo que os alunos mais se dedicam a essa prática quando há um retiro formal. Aí saiu do retiro, não tinha mais tempo de fazer a prática. Então, eu procuro trazer esse ensinamento da atitude do bebê e esse ensinamento do caminho das aparências, porque eu apresento para vocês, eu introduzo para vocês que você pode repousar serenamente, sem a fabricação mental. Diante do que quer que surja, você pode ser capaz de ver a mesma natureza vazia das aparências. A mesma natureza não condicionada. Só que, atualmente, qual é a nossa tendência? É estarmos constantemente perdidos nos pensamentos, delirando nas nossas projeções e nas nossas fabricações mentais. O que eu estou ensinando para vocês, no momento, é um tipo de chamata sublime. Só que nós não chamamos de chamata sublime, né? Não há esse nome em si. Talvez o nome mais apropriado
seria repousar, relaxar e ficar sossegado. Repouse e relaxe. Repouse e fique sossegado, tranquilo. No, Carla. Nope. That's not a good translation. Resting the mind at ease. Resting the mind, descansar a mente at ease without any completely natural, resting the mind in its natural state, at ease. Repouse a mente no seu estado natural. Uma tradução é repouse a mente com facilidade, naturalmente. Talvez repousar em paz. Without ease. No. At ease. It means, there's nowhere else you want to be. É como se você não tivesse... You're resting in this natural state. This natural state is liberation itself. Você repousa. There's nowhere else you want to be. There's nothing you want to be involved in. Nothing at all. You can just rest in this open, spacious awareness. Whatever appearances arise, they liberate themselves into their own nature. The art of resting the mind, not doing anything, not changing anything, not focusing on anything at all. This is an art. It's a very fine balance where you can just leave everything as it is without identifying with anything that is appearing to the mind. In that state, you're resting in the true nature. But if you are focusing on anything, that's still dualistic. This way, we're not focusing on anything at all. So there is no object and there's no subject, perceiver, the perceiver of the object. You're just totally relaxing into this open, spacious way of seeing, which is your own nature. The ground, what we call the ground of your own being. I'm not saying that there's anything wrong with shamatha. Yeah? Shamatha with an object, shamatha without an object. It's very, very helpful practice. Until you make excuses as to why you can't practice, then it sabotages your path because you're telling yourself that something totally untrue, why you can't practice. There's no reason why you can't practice. So that is why I now introduce resting the mind in its natural state. But, I did many years of shamatha myself, in the beginning of my path, I did many years. Me and Alan, we did many years of shamatha. Alan and I, we started together, 1970. We both began the Buddhist path. We both studied together in India in 1970. And then Alan, he continued to study Buddhist philosophy for many years. He was a great intellectual. And I decided I'd had enough of studying philosophy, and I went off into retreat, yes. And that was my way. I stayed in isolation in retreat, and he studied philosophy. Only much later did he decide that
philosophy alone wasn't the answer. So then he started really practicing. But before that, it was all intellectual understanding. Yeah. Então, ele fez uma correção na tradução. Quando ela falou, né, de resting in the mind that's easy, significaria repousar a mente nesse estado natural. Não há nada com o que você queira se envolver. Simplesmente, ela se libera na sua verdadeira natureza. Você não tem que fazer nada, você não tem que mudar nada, você não tem que focar em nada. Simplesmente você relaxa e descansa na verdadeira natureza. Porque se você foca em algo, se você precisa se concentrar em algo determinado, isso se torna dualista. Então, desse modo, não existe objeto, não existe um sujeito, um percebedor que está percebendo aquele objeto. Você simplesmente está totalmente relaxado nesse espaço aberto, natural de ser. Eu não estou dizendo nada a respeito da chamata, né? Que a chamata é ruim. Eu não estou dizendo isso de forma alguma. A chamata é uma prática excelente, é fantástica. Até o momento em que você faz dela uma desculpa para não praticar. Porque aí você nada mais faz do que sabotar o seu caminho espiritual. Eu aprendi essa prática, mas eu não tenho tempo para praticar. Não tenho tempo para ficar sentada aqui e me concentrar em alguma coisa. Então, eu não vou praticar. Você está sabotando o seu caminho. Porque não há razão, de forma alguma, para você não poder praticar. E nesse caminho das aparências, o que você faz é descansar a mente no seu estado natural. Simplesmente isso. Eu fiz muitos anos de chamata. Eu pratiquei muitos anos de chamata. Inclusive, eu e o Alan Wallace, nós começamos juntos na Índia em 1970. Só que ele continuou estudando, né, intelectualmente a filosofia budista por anos. E para mim, né, naquele momento, eu falei, não, o que eu estudei até então de filosofia budista é suficiente, eu vou entrar em retiro. E eu me isolei, né, e fiz vários retiros nesse isolamento. E ele, né, continuou estudando a filosofia budista, só que ele percebeu que a filosofia budista por si só não trazia muitos benefícios. Não era a resposta, que era importantíssimo realizar nas práticas. E aí ele seguiu, né, um outro caminho. Então, retomando o ponto da tradução, né? Então, esse repousar é repousar nesse estado natural. E isso, o que eu estou apresentando para vocês, é mais uma abordagem do Dzogchen. Você simplesmente libera as aparências em sua própria natureza. Você não tem que fazer nada, não tem que fazer nada, não tem que mudar nada, não tem que focar em nada, controlar nada. Simplesmente você repousa, você descansa nesse modo de ver desperto, sem limites, sem barreiras. E para isso, nós aplicamos a atitude do bebê de novo e de novo e de novo, até que nós, né, vamos cada vez mais nos acostumando com esse modo de ver não condicionado. That's it, Annie. Yeah, you know, we will not know what is fabricated and what is not fabricated until we become familiar with the baby-like attitude.
the more we become familiar, a moment here, a moment there, then we can see when we begin to fabricate. And then as soon as we begin to fabricate, then we remind ourselves of the baby-like attitude, and it liberates the appearance. It liberates the solidity of the appearance, as if the appearance intrinsically exists with characteristics, with value, with meaning. We just remember the baby-like attitude. How does a baby see without language? If there's no language, there's no values, there's no meaning, there's no names, there's no objects, because an object is just a name. That's all it is. Without names, how can you say there is a tree or there is a house or there is anything? How can you say that when there's no language to classify, identify certain forms as being certain things? So we're introducing our perception to another way of seeing, and we have to do that over and over again, because our habit is to see only mental fabrication. We never see beyond it. So now we're introducing our perception to another way of seeing, a more awakened way of seeing. So you have to become familiar with that until it becomes natural. And then your tendency to fabricate will become weaker and weaker, slower and slower. And you'll be able to see very quickly when you're fabricated, and you can smile at that. Oh, here we go again. Yeah. I just relax. Yeah. Because you see, it's the mental fabrication that is the problem, not the object out there, but the way that you are fabricating the object. That's the problem. That's the cause of suffering. Not the appearance, which is empty, but the way that you interpret that appearance. Isn't that terrible? This is the worst thing that's ever happened to me in my life. How can that person say this to me? Yeah, but this is the problem, not, yeah. But we don't see that because our habit is always to blame the object for the way we feel, and always to depend on an object to make us feel good. So we've got to cut this habit, break this habit. And the only way that we can break this habit is by allowing an opportunity to see with this baby-like attitude, this awakened way. As I often say to you, either the light is off and you don't see clearly, that's your mental fabrication. You're lost in the darkness, you're lost in whatever you're interpreting, whatever the story is, or you turn the light on and you see clearly beyond mental fabrication. It's either off or on. And most of the time for us, it's off. The light is off. So all we see or all we generate is more and more confusion. Very seldom do we see clearly the true unconditioned nature of the phenomena. Então, no momento, nós não sabemos o que é fabricação mental e o que não é fabricação mental. A partir do momento que você pratica mais e mais a atitude do bebê, você começa a perceber o que é fabricação mental e o que não é fabricação mental. E você começa a perceber também quando é que você começa a fabricação mental. E assim como nós somos capazes de perceber quando estamos começando a fabricação mental,
nós somos capazes de ali aplicar a atitude do bebê de maneira que nós poderemos liberar a solidez das aparências. Com a prática da atitude do bebê, nós nos questionamos. Essas aparências, como é que o bebê vê essas aparências? Como é que o bebê vê sem linguagem, né? Sem valores, sem atribuir linguagem, valores, significados, características, nomes, objetos. O objeto ele só existe se houver um nome. O objeto só é objeto porque se é dado um nome para ele. Se não há um nome, como é que você pode dizer que aquela aparência que você vê é uma casa, é uma árvore, é um cachorro? De maneira que quando você aplica a atitude do bebê e você se indaga como é que um bebê vê sem linguagem, sem atribuição de valores, significados, características, nome. Quando você faz isso, você introduz a sua percepção a um novo modo de ver. Porque atualmente você está condicionado e familiarizado a só ver a sua fabricação mental, a só acreditar na sua fabricação mental, alimentar mais e ficar mais e mais perdido e confuso. Com a prática da atitude do bebê, você vai precisar se familiarizar com esse modo desperto de ver. E quanto mais você pratica a atitude do bebê, mais e mais você vai estar familiarizado com esse modo desperto de ver, e mais esse modo desperto de ver vai se tornar mais e mais natural. Porque você vai conseguir enfraquecer esse hábito de estar constantemente divagando na sua fabricação mental. Você vai conseguir, à medida que você pratica a atitude do bebê, você vai enfraquecendo essa tendência de sempre se envolver nas suas projeções. E você vai enfraquecer esse hábito que nós temos de sempre culpar o objeto como algo externo. Não é o objeto, é o modo como você fabrica o objeto. Não é um objeto porque a aparência, na verdade, ela é vazia. A nossa tendência, e nós estamos familiarizados com o quê? Nós estamos familiarizados constantemente a sempre que nos chega uma determinada aparência, nós narramos algo. Isso não é terrível, isso é a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Você não vê o que aquela pessoa falou para mim? Ai, que absurdo. Nós fazemos de tudo um drama e nós temos a tendência a sempre culpar algo externo. Nós culpamos algo externo pelo que estamos sentindo, estamos pensando. E um outro equívoco que nós cometemos é que nós sempre dependemos de um objeto para nos sentirmos bem de alguma forma. Quando nós aplicamos a atitude do bebê, nos é oferecida uma grande oportunidade que é poder ver através desse modo desperto. Eu sempre uso a metáfora do quarto escuro. Então, como está a nossa vida atualmente? Como é que nós vemos atualmente? Então, atualmente, a luz ela está apagada nesse quarto. E essa escuridão representa que nós estamos constantemente perdidos nessas trevas, nessa fabricação mental, nessa confusão. Quando nós aplicamos a atitude do bebê, nós acendemos o interruptor, de maneira que você vê claramente, através da atitude do bebê, você vê claramente a verdadeira natureza não condicionada dos fenômenos. E é algo para o qual você precisa se familiarizar mais e mais através da prática da atitude do bebê. That's it, Tani. Okay, Ramon, okay, clear? Tá mais claro, Romani?
Yes, and much clearer. I just like to ask, if I have, for example, I'm trying to apply the baby-like attitude throughout the day, but I have 40 minutes to meditate, to sit and meditate formally. In this formal meditation, should I just keep trying the baby-like attitude, observe the appearances, or perhaps I could do some other kind of practice? You know, it's up to you, but you know, if you feel comfortable doing shamatha, then do shamatha. If it will calm down the energy so that you can just relax more easily, then shamatha is fine. But you know, as soon as you get up from your cushion, that's really when the practice begins. You know, it's not just when you're sitting on the cushion, but when you get up from the cushion and all these challenging appearances are arising in your daily life, you know, that is when you really need to apply the teachings. So both, you do the shamatha for half an hour, that's very helpful to be more present. But then, you know, whatever is arising, whenever you can remember, you know, then apply the baby-like attitude and see how you have that tendency to fabricate, how you constantly getting lost in this fabrication. And then just breathe out and let it go. Yeah. Okay, so both is good. Okay, thank you, Annie. Então, o Romani quer traduzir o que você perguntou? Sim, eu perguntei para a Anne, vamos supor que você esteja aplicando a atitude do bebê ao longo do dia, observando as aparências, mas se você quer meditar, sentar e meditar por 30, 40 minutos, então qual seria a melhor prática nesse tempo formal de meditação? E Anne mencionou, se você está praticando shamatha é ótimo, ela vai acalmar a sua energia, você vai poder relaxar mais e mais. Mas lembre-se, Romani, que assim que você se levanta da almofada, é aí que realmente começa a sua prática. Porque é aí que você vai ter que lidar com todas as aparências que surgirem no seu dia a dia. E, de fato, aparecem inúmeras aparências bem desafiadoras na nossa vida diária. E é com elas que nós devemos trabalhar. Shamatha, se você quiser praticar shamatha durante 30 minutos, sentado, ou 40 minutos, ajuda muito. Ajuda a estar mais presente, ajuda a estar mais acalmado, mais concentrado. Mas lembre-se que quando você se levantar da almofada, você precisa buscar, sempre que você se lembrar, aplicar a atitude do bebê. E assim você vai ser capaz de perceber e vai ser capaz de ver como você fabrica, como você elabora as suas projeções. E assim que você perceber que você está fabricando, você simplesmente exala e deixa ir. Vai relaxando mais e mais. Então, existe a prática quando você está sentado e realmente uma prática da sua vida diária, né, que acontece quando você se levanta da almofada. É preciso combinar essas práticas. Yes, otherwise you think to yourself, you know, oh, 20 minutes of shamatha, 30 minutes of shamatha, 40 minutes of shamatha. What happened to the rest of the day? Yeah. You're not going to look, you're not going to investigate, you don't want to see the true nature of the phenomena that's arising during the rest of the day because your main practice is shamatha. Yeah, that's really not taking the opportunity that is presenting itself constantly. There's an opportunity to practice if you see it as an opportunity. But if you just see it as a distraction,
then you're not going to utilize it. You're not going to see the opportunity to awaken to the true nature. So whatever is arising, whatever the appearance, is an opportunity to practice. De outro modo, se você não combinar a prática sentada, a prática formal, com a prática na sua vida diária, de outro modo, o que vai acontecer? Você vai pensar, eu estou aqui praticando 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, e essa é a minha prática. Se você acha que é assim, quando você se levantar da almofada, você não vai querer investigar, você não vai querer olhar a verdadeira natureza dos fenômenos que surgem constantemente. Se você só fica na chamata, na prática formal, e concebe que aquilo é a sua prática, você não vai ver as oportunidades constantes que surgem na sua vida de instante a instante. Porque o seu raciocínio vai ser assim, chamata é a minha prática formal, e o que não for chamata, quando eu me levantar daqui, nada mais é do que distrações. E aí você vai conceber, né, as aparências e os fenômenos que surgem quando você não está sentado como meras distrações, e você não vai poder aproveitar as aparências que surgem, o mundo dos fenômenos, como uma grande oportunidade de momento a momento que surge, para que você veja, através desse modo de ver claro, ilimitado, desperto, você não vai ver o que quer que surja como oportunidade para você ver a verdadeira natureza dos fenômenos. E o que surge, o que quer que surja, é uma oportunidade para nós praticarmos. Então, é muito importante combinar essa prática formal, né, com a prática da nossa vida diária, aplicando a atitude do bebê. That's it, Annie. Well, in this day and age, we're so busy. This is such an age, not only with, our daily life, but whenever we have a spare moment, immediately, we look at the cell phone or we look at the computer. It's like we don't give ourselves, give our mind any time to relax without being engaged with an object. And this conditions the agitation, always needing some kind of stimulus, never just being able to just sit and relax without looking for something, being entertained by something. So, this is why I was teaching the 8 mundane concerns, because we can see that, usually we're involved, we're preoccupied by one of these kind of concerns, whether it's having something or looking for pleasure in some way or trying to avoid displeasure in some way, or, looking for some kind of gratification in some way, praise or a position in society or whatever it is. It's very subtle. It sounds like, oh no, I'm not involved in these 8 mundane concerns. But when we look in our daily life, we're always running after something that's going to make us feel good and running away from anything that we think will cause us any kind of discomfort or displeasure. We're not looking at the nature of pleasure or displeasure. We're just totally obsessed with feeling good and not feeling bad. Yeah. So, your mind is totally agitated all the time, looking for something, and then
getting that, but that's not enough. Then looking for something else and looking for something else. And how can your mind relax when there is this tendency always to run after something else, something else, something else, believing it's the answer to what we're looking for? So in this day and age, I think it's very, very difficult to accomplish shamatha. In fact, I have not met one person who has really completely accomplished shamatha in this day and age. Maybe there was one person in the 70s I met, but you know, people just don't have the time. Shamatha does need time. And it means, you know, doing strict retreat to the exclusion of everything. You just do shamatha, you don't do anything else. And that can be 1 year or 2 years. And even then, because our mind is so agitated these days with all the stimulus, it's even very hard to accomplish the 9 levels of shamatha. So I'm trying to give people something that they can use in their daily life so they can progress along the path without constantly giving themselves excuses as to why they can't practice. I think we can progress further if we utilize our daily life than always focusing on accomplishing shamatha. But shamatha is very, very helpful. Whatever you can do just to help your mind to relax and be more present, more focused, it's very helpful. Chogyam Trungpa, this great master that I talked about in the beginning of today's session, before he would teach anyone any other method of practice, he asked them to do shamatha for 2 years, nothing but just sit and watch the breath. 2 years. That's all he would teach them. They asked him, will you teach me Mahamudra? Will you teach me visualization? No, just sit. 2 years. You just sit and be present. Because we can't just sit. We're always looking for something else, something else, something else. Nessa nossa era, no nosso estado atual, nós estamos constantemente ocupados, sempre acelerados. Quando surge um momento livre, um momento em que nós poderíamos nos aquietar, nos serenar, automaticamente a gente procura o celular para ver alguma coisa, vai para o computador para ver alguma coisa, ver algum vídeo de YouTube. A gente não se aquieta. Nós não damos tempo para nossa mente relaxar, para nossa mente serenar. Então, nós estamos condicionados a essa agitação mental. E sempre nós estamos correndo atrás de algo. Sempre correndo atrás de algo, porque aquele algo vai nos proporcionar uma certa alegria, um certo estado de mais felicidade. Nós sempre procuramos, né, estar o tempo inteiro envolvidos em entretenimentos. Temos que estar com esse bombardeio de entretenimentos. Isso vai nos agitando cada vez mais e mais nessa era, nesse estado atual. Por isso que eu solicitei para vocês, e nós estamos conversando atualmente, sobre as 8 preocupações mundanas. Porque essa agitação mental compulsiva que nós vivemos, ela deriva de nós estarmos
constantemente engajados, preocupados e envolvidos pelas 8 preocupações mundanas. O tempo inteiro, isso é o tempo inteiro, se nós formos sinceros com nós mesmos e observarmos como está a nossa condição atual. O tempo inteiro nós estamos procurando ter algo, nós estamos buscando o prazer, buscando o elogio, buscando uma posição na sociedade. E quando vemos na nossa vida diária, nós estamos de instante em instante correndo atrás de algo que nos vai proporcionar um certo tipo de prazer e bem-estar, e nós estamos também fugindo de tudo aquilo que nos cause um mínimo desconforto. Então, nós estamos totalmente obcecados em nos sentirmos bem, em termos um estado de bem-estar. E por isso, a nossa mente está compulsivamente agitada. Muito agitada porque, de instante a instante, nós estamos sempre engajados, envolvidos com as 8 preocupações mundanas. E nós sempre dizemos para nós mesmos: eu não tenho o suficiente. Isso não é o suficiente para mim. Eu sempre quero algo mais. E por isso, nós constantemente nos envolvemos com essa tendência de correr atrás sempre de algo mais, acreditando que aquilo vai nos proporcionar um certo bem-estar. Sendo muito sincera com vocês, eu não conheci, nos últimos anos, ninguém que tenha realizado o shamatha. Eu conheci, talvez, uma determinada pessoa, nos anos 70, que eu acredito que tenha realizado o shamatha. Porque para shamatha é necessário que as pessoas tenham tempo. E na nossa era atual, como todos estão muito ocupados, as pessoas não têm tempo. E para que a pessoa possa realizar a shamatha, é necessário fazer um retiro, excluindo-se de todo o demais. Um retiro de 1 ano ou 2 anos, para que a mente de fato possa serenar e se aquietar. Porque se não há esse retiro, se não há essa dedicação e esse tempo, a nossa mente ela não nos ajuda. Ela está constantemente acelerada. Se nós não fazemos esse retiro de 1 ano ou 2 anos, nos concentrando ali em plenitude, não é possível realizar os 9 níveis de shamatha, porque para isso é necessário tempo. Na minha apreensão atual, na minha compreensão atual, eu acredito que é possível que a prática, concebendo a vida como prática e a prática como a vida e aplicando a atitude do bebê, isso vai proporcionar para vocês uma progressão muito mais avançada no caminho, sem dar desculpas que eu não posso praticar porque eu não tenho tempo, do que meramente conceber que a sua prática é sentar na almofada durante alguns minutos ali. Eu realmente considero que shamatha é uma prática que ajuda muito. Se a pessoa pratica shamatha, é muito importante, porque vai proporcionar um relaxamento para a mente vai ficar mais focada, mais concentrada, mais acalmada. Inclusive, o Chogyam Trungpa, quando as pessoas pediam, mestre, por favor, me dê um ensinamento, ele dizia, shamatha por 2 anos. Nada, né, além de se sentar por 2 anos e prestar atenção na sua respiração. Mas me dê um ensinamento de Mahamudra, de não sei o quê. Ele dizia, shamatha, 2 anos. E o que acontece é que nós precisamos unir a prática de shamatha com a prática da atitude do bebê para a nossa vida diária, para nós entendermos que a prática é a vida e que a vida é a prática.
E nós precisamos enfraquecer esse condicionamento, essa compulsão de estarmos agitados e entretidos o tempo inteiro. A gente essa tendência nossa de o tempo inteiro tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa, isso agita mais e mais a mente, mais e mais nos atrapalha. That's it, Tani. Yeah, you know, as I was talking last week, I said, what generates these 8 worldly concerns is our insecurity. And this insecurity comes from a very kind of existential question of, well, do I exist or not? This constant need for reassurance that I exist, because this idea of self that we have now, that we identify with now, you know, I want this, I like this, I feel this, is an illusion. When we investigate, we see it has no basis, this idea of self that we have now. And so we have to keep securing this illusion to fool ourselves that we actually exist as an entity. And we do this by constructing an object in our mind. Because if we perceive an object, there must be a subject to perceive it. So then we constantly create this solid, phenomenal world around us with meaning, with value, with characteristics. And then we say, well, I can see that beautiful mountain with that forest. I must, subconsciously, I must exist to perceive it. So the more solid the objective world, the more solid the feeling of the perceiver, the subjective aspect of this illusion. So both is illusory, the objective appearance and the subjective appearance. You know, even in a dream, we have subjects and objects. And we believe, you know, in what we perceive in the dream as being an object, and we believe in the perceiver of it. Yes, oh, that was such a wonderful dream. Oh, that was such a terrible dream. As if there was something to experience that dream. Yeah. So we're carrying this confusion even into our dream state. And as I said last week or a week before, I said, you know, the way that we are seeing life now is just a dream. Just like a dream, which is conditioned by certain psychological habits and tendencies. And then the dreams we have at night is actually a dream within a dream. So now we need to wake up. We need to see, you know, before it's too late, we need to see the truth. The true nature. We need to liberate the mind from this confusion and this limited way of seeing that we have now. Como eu estava falando na semana passada, o que gera as 8 preocupações mundanas é a insegurança. É a insegurança que advém de uma questão existencial. Eu existo ou não? Esse eu, essa ideia de self, eu quero, eu sinto, eu penso, eu vejo, essa ideia de self nada mais é do que uma mera ilusão.
E nós temos que manter a ilusão para nos enganar que nós existimos como uma entidade. Nós procuramos manter essa ilusão para nos enganar, acreditando que existe um eu como uma entidade. Ora, se eu percebo, e isso nós fazemos solidificando mais e mais o mundo dos fenômenos. Se eu percebo aquele objeto, deve haver um sujeito como percebedor, deve haver um sujeito, que sou eu, que percebe aquele objeto. De maneira que nós vamos vendo o mundo dos fenômenos e tornando cada vez mais e mais sólido, cada vez com mais e mais significados, características e atributos. E quando nós visualizamos, por exemplo, uma montanha, nós dizemos, que montanha maravilhosa, que floresta linda. Vamos solidificando mais e mais os objetos, e quanto mais sólido é o mundo objetivo, é o mundo dos objetos, mais sólido é o percebedor, mais sólido é o sujeito que observa, que percebe esse mundo dos objetos. Porém, ambos são ilusórios. Ambas são ilusórias, tanto as aparências do sujeito como as aparências do objeto. E isso é uma tendência nossa tão forte que isso repercute no nosso mundo dos sonhos. Quando nós sonhamos, nós dizemos, que sonho maravilhoso, ou então, que pesadelo terrível. Nós carregamos a confusão do estado de vigília, nós carregamos essa mesma confusão para o nosso mundo dos sonhos. O modo como você vê a vida agora é um sonho. E por que é um sonho? Por que é uma ilusão? Porque o modo como você vê a vida agora, ele está condicionado a certas causas e condições psicológicas que se reúnem para que você julgue que elas existam. E de maneira que antes que seja tarde demais, nós precisamos liberar a mente dessa confusão. Nós precisamos aplicar essas práticas para que nós possamos justamente nos libertar a nossa mente desse modo de ver limitado e confuso e estreito. That's it, Annie. Okay, now let's go on with this teaching of the mind training. Otherwise, we'll never be able to finish it. Not that we have to finish it because it's so valuable, but everything depends on our practice. You know, if we apply these teachings, then we're going to see the value. If not, it will just remain as an intellectual pastime with little value. So, last time I was talking about using the practice of Tonglen, which is this, what we call taking and giving, this exchange that goes on when we use our breathing. As we breathe in, we take the suffering of others, or we take the anger, or we take what we consider to be negative, so others can be free of that negativity, and we give in exchange what we think can alleviate that particular negative tendency or feeling or whatever it is. So there is an exchange. It's training your mind to be able to see things from another person's point of view, to what we say, walk in another person's shoes, or look at things from
other people's point of view, not from your self-centered, limited view, but from other beings. You're opening your heart to other beings, how they see. So now in order to do this, we have to diminish our pride, because we really generally have a lot of pride. We think we know. It doesn't matter what it is, but we think we know. And this is why we never really can hear what another person is saying, because we already think we know. We listen to the other person more to reply to the other person or say something than to actually hear what the other person is saying. And this is because of our pride. Our pride prevents us from really communicating with the needs of another being. So here we're using, whether it's jealousy or anger or any of the emotions that we're going through, not only to understand our own jealousy and the suffering that it causes, but to be able to alleviate that kind of suffering that other beings may be experiencing in a similar way or in a worse way. So we use these negative feelings and we transform them into something positive. We don't just leave the feeling or the emotion in a negative view, but we utilize it into something positive that can benefit others. As I said to you, all our emotions come out of insecurity. And some of them we can really use in a positive way, and some of them are really, quite useless, like jealousy or pride. It doesn't really do anything. Jealousy doesn't do anything at all. Yeah. It just kind of eats you up. Whereas desire, you get things done. Anger, you can get things done. But jealousy and pride really don't do anything at all. They're quite useless emotions. So when they arise, when these emotions arise, then we use them through the practice of what we call relative bodhicitta. That is, relative bodhicitta is while you have an idea of self, you will have an idea of other than self. So we're going to use this dualistic way of seeing to awaken ultimate bodhicitta, which is the true enlightened nature of the phenomena. So we're using our dualistic vision in a way to awaken our mind to its true nature, which is ultimate bodhicitta. So when these emotions arise, we might say to ourselves, may all beings who are experiencing jealousy, may this jealousy, may I take on this jealousy myself, so they can be free of it. Or when you're feeling angry, not only is it your own anger, but you breathe in the anger of all beings who are going through something similar or something worse than what you're experiencing in that moment. And as you breathe it in, they are being alleviated of that suffering that the anger is causing. And so you have that feeling, let them be free from this jealousy, or let them be free of this anger, or let them be free of this pain. So, when we are usually angry, then we only see the side of anger. You don't really see the suffering that it's causing.
you don't really have respect for the anger to understand it. But here, what we're doing with the giving and taking practice is we're having respect for whatever it is that we feel, whatever the negative feeling might be. We have respect. We want to learn from it. We want to work with the tendency. We want to free all beings from this tendency experiencing. So it's not just self-centered. Então, vamos voltar ao treinamento da mente. Quando nós estávamos mencionando o treinamento da mente, nós ressaltamos que se nós aplicarmos esses ensinamentos, nós seremos capazes de ver o valor que essas práticas têm. Mas se nós não praticamos esses ensinamentos, esse tempo que nós passamos aqui e esses ensinamentos que recebemos, as ferramentas que recebemos, nada mais serão do que um mero passatempo intelectual. Então, nós só poderemos dar valor a essas ferramentas se nós as colocarmos em prática. E uma dessas ferramentas foi a prática de Tonglen, né? A prática de tomar e dar. Nós inalamos e ao inalarmos nós tomamos o sofrimento dos outros, aquilo que é negativo para os outros, e quando nós exalamos, nós damos algo que pode aliviar essa tendência negativa ou esse sentimento negativo. Na prática de Tonglen, você está treinando a sua mente para ver através do ponto de vista do outro. É uma expressão em inglês que se diz ver no sapato do outro, mas que em português nós traduzimos que é se colocar na pele do outro. De maneira que quando nós treinamos, praticamos Tonglen, nós não estamos sob o modo de ver autocentrado que nós corriqueiramente estamos vinculados. E algo que nos atrapalha em demasia é o orgulho. No domingo passado nós tratamos também a respeito do orgulho. Porque qual é o grande problema do orgulho? O orgulho faz com que nós consideremos que nós sabemos de algo. Eu já sei disso, já tenho todo o conhecimento a respeito de tal coisa. E quando nós temos isso nos impede de ouvir o que o outro fala. Por vezes, nós estamos diante da pessoa, ouvindo ali o que a pessoa está falando, mas nós meramente estamos ali na expectativa, né? Só para responder algo que nós julgamos que é muito melhor do que aquilo que a pessoa está falando. Nós estamos mais esperando o momento para nós nos expressarmos do que realmente ouvindo o outro com a atenção plena e com o respeito e com as possibilidades que aquele diálogo poderia nos trazer. De maneira que o orgulho, ele nos impede que nós nos comuniquemos com as necessidades dos outros seres. Porque nós estamos tão apegados à ideia de que nós sabemos de tudo ou sabemos determinada coisa tão bem que o que o outro fala, né, é meramente desprezível. De maneira que nós vamos buscar aplicar Tonglen para os mais variados sentimentos que nós, ou situações que nós julguemos negativos. E se nós observamos, por exemplo, a raiva, a inveja, nós não entendemos
e não nos dedicamos a observar essa raiva. E por vezes, como a inveja, que é um sentimento extremamente inútil, né? Para que ter inveja? O que a inveja faz? Né? Qual é a atitude que a inveja guarda? Nada. E o que nós fazemos com a prática de Tonglen, nós buscamos na inalação inalar e tomar responsabilidade desse sentimento, por exemplo, da raiva. Inalamos sem segurar nada. Nós somos capazes de inalar, e quando nós exalamos, nós aliviamos o que o outro ser sente ou experiencia de modo negativo. Então, nós inalamos e nós transformamos aquela raiva em algo que é tanto que nós sentimos como o que os demais sentem, e transformamos aquela raiva em algo positivo, que pode beneficiar os seres que experienciam aquela raiva tanto na mesma intensidade como de maneira muito mais densa. Como nós mencionamos no domingo passado, todas as emoções surgem da insegurança. Seja inveja, seja raiva, seja orgulho, vaidade, elas advêm da nossa insegurança. E o que nós fazemos é trabalhar com a bodhicitta relativa. Se você tem uma ideia de self, você tem a ideia do além do self. E o que nós fazemos é que nós vamos usar essa visão dualista de modo a despertar a nossa mente para a bodhicitta absoluta. É isso o que fazemos. Então, quando nós buscamos praticar Tonglen, nós ansiamos que todos os seres que sentem aquilo, nós ansiamos que todos os seres possam se sentir aliviados daquilo. Se eu vou tomar a inveja, eu vou tomar essa inveja de todos os seres que passam por algo similar a mim ou pior do que eu, e esses seres serão aliviados disso, eles serão liberados disso. Você os deixará livres dessa inveja, dessa raiva, do que quer que seja. De maneira que você não fica fugindo da raiva ou fugindo da inveja. Você vai querer ver o lado da raiva, você vai querer ver quais são as causas que criam os sofrimentos. De maneira que nós respeitamos o que quer que seja raiva, seja inveja, né? O que quer que seja, nós respeitamos isso, de maneira que esse respeito nos impulsione a estudar a raiva, a trabalhar a raiva, a trabalhar com essa tendência. Porque nós queremos liberar os seres que passam por experiências semelhantes ou piores. De maneira que a prática de Tonglen, ela vai enfraquecer esse nosso autocentramento, porque não é um mero... porque o nosso condicionamento atual é meramente uma postura extremamente autocentrada. Né? É o que eu quero, o que eu penso, né? As minhas ideias. Nós não nos importamos com os demais. E a prática de Tonglen é justamente isso. Ela permite que o nosso coração seja ampliado, para que nós sejamos capazes de nos colocar no lugar dos demais, para que nós possamos sentir o que os outros sentem e desse modo podermos liberá-los do sofrimento e das causas do sofrimento, seja ele a raiva, a inveja, o orgulho ou outro tipo de sofrimento. That's it, Annie. Yeah, what's interesting about Tonglen,
the more you practice it, I've said to you many times before, I said you cannot have emotion unless you have an object. And our mind is what creates the object, as I've been teaching over the past few weeks, over and over again. The object is an idea that we have in our mind. That's all it is. It's an idea. This is like this. This is how we see the object. This person is like this. You know, Mr. Fantastic, or Mr. Imperfect, or whatever it is, but it's an idea. Your object is an idea that you believe in that moment. And either the object, the appearance, will appear to be something desirable that you will need to possess to feel good, or the appearance will appear to be something threatening and you will have to get rid of it because you see it as the cause of your unhappiness. Now, we don't see this process. We don't see how we are creating the object because we get lost in the energy of the emotion. Now, with Tonglen, when you see the anger arising, immediately you take responsibility for the anger by breathing it in at that moment. And not only do you breathe in the anger that you're going through, but you breathe in all the anger of any being. And by breathing in that anger or that jealousy or that pride or desire or whatever it is over and over again, then what happens is you will then know how the other person feels when they get jealous or when they get angry or when they have strong desire, when they have pride. You'll know how much they lose. You'll know how much they miss things, how much they misinterpret things. So you will have a more and more profound understanding of anger and pride and all these feelings in general, not just your totally obsessive desire or aggression or whatever. You will actually understand in a very profound way how it works and the suffering that it produces. By doing Tonglen, not once, not twice, but whenever you feel something, you breathe it in and you breathe in this feeling that all beings may be having something similar or something worse. So I can say that our mind becomes much broader, more expansive. And then what happens is you become more receptive. And you'll be able to listen to other people more. And I think that's what happens with Tonglen. You're more receptive. You feel, you see the needs of others. You see what generates these emotions. So the emotion itself, which is considered to be something negative, actually gives you wisdom, understanding of its true nature. So precious, because now we don't understand emotion. We don't understand how it works. O que é interessante sobre Tonglen
sobre esse ensinamento de Tonglen é que você não pode ter emoções se você não tem objeto. Mas, na verdade, o objeto nada mais é do que uma mera ideia. O objeto é uma mera ideia que nós temos na nossa mente. E nós criamos o objeto, independentemente de que o objeto seja. Se é uma situação, se é uma pessoa. Se é uma pessoa, por exemplo. Se é um determinado homem. Que homem, que príncipe fantástico, maravilhoso. Ou então, que homem imperfeito, que homem péssimo. O seu objeto nada mais é do que uma ideia em que você acredita em um determinado momento. É isso que é um objeto. Só que a aparência que nós concebemos como desejável, ela nos impulsiona que nós corremos atrás dela. O fato de nós considerarmos que aquela aparência é desejável, nós corremos atrás daquilo. Ou se a aparência surgir como nós julgamos que aquilo é algo ameaçador, nós vamos querer fugir daquilo. Mas, na verdade, elas nada mais são do que uma mera ideia em que nós acreditamos em determinado momento. Só que o que acontece é que nós não analisamos por que nós ficamos perdidos nas energias das emoções. Tonglen consiste em você imediatamente, assim que você sentir raiva, ou orgulho, ou inveja, assim que você sentir raiva, por exemplo, você inala a raiva, né? Ou o desejo, ou o orgulho, e você vai praticar isso de novo, e de novo, e de novo. Você vai inalar a raiva sua e de todos os demais que passem por experiências semelhantes ou mais dolorosas. Você vai inalar aquela raiva e você vai exalar algo que alivia a raiva. E você vai fazer isso de novo, de novo, de novo. E quanto mais você pratica Tonglen, mais você desenvolve a habilidade de saber o que o que os outros seres sentem. Você sabe o que os outros seres sentem. Você se torna mais capaz de se colocar no lugar do outro. E você analisa aquela raiva sabendo como os seres perdem energia por causa daquela raiva, como aquela raiva faz com que eles interpretem equivocadamente o que quer que seja na vida deles, como aquela raiva causa tanto sofrimento e confusão na vida deles. Você é capaz de ter essa habilidade. Você não é um mero... Você não vive simplesmente impulsionado pelo seu autocentramento. Você não focaliza apenas no seu desejo obsessivo, na sua raiva, né, obsessiva. Você vê como é que essa raiva funciona e quais são as causas e condições que criaram essa raiva, que foram reunidas para criar essa raiva. De maneira que você expande. Você expande. Eu posso dizer que a nossa mente se torna muito mais aberta, muito mais expansiva. E com a prática de Tonglen, você vai observar que você vai se tornar cada vez mais e mais receptivo. Você vai observar que você vai ser capaz de ouvir mais os outros seres. Você vai ser mais capaz de ver as necessidades dos demais, de ver o que é que gera as emoções dos demais. E você naturalmente vai ser capaz de ver a sabedoria que ali se revela e a compreensão do que é a verdadeira natureza. Então, Tonglen é uma prática tão precisa
é um só porque Tonglen permite que nós compreendamos mais e mais como as emoções funcionam. That's it, Annie. Yeah, so, not only do we talk about the negative feelings that we go through, but also the happiness or the pleasure that we experience. So sometimes when we're, experiencing some kind of happiness or even a slight happiness or a slight pleasure, when we experience a cool breeze on a hot day, you kind of feel free at that moment. You feel free of the suffering of the heat. You may just feel a slight happiness, and then immediately you think of all beings and how wonderful it would be if all beings could share that happiness at that moment. And this helps you to appreciate happiness. You may be having these moments of happiness, a lot of the time, but you don't really appreciate this happiness when it is there, this pleasure when it is there. You're always looking for something else, so busy looking for something else. When you're thirsty and then you have a drink of water and it feels so good, and then you think about, well, the other people who don't have this, who don't have the possibility of just having the water that they need. And may all beings go through the same experience that I'm having. Will they experience this pleasure? Or, even seeing a child eating ice cream, may all beings share in the pleasure of that moment. You're opening your heart to other beings, not just you. It's not just you all the time. We have to train our mind to be more open, more receptive, inclusive of all beings. Make all beings be free of suffering and its cause. Make all beings find happiness and its cause. A more open, broader view. I can see my friend. Hello. Então, quando Claudia's grandson. É o neto da Cláudia que apareceu ali. Então, quando tratamos de Tonglen, não é meramente sobre sentimentos negativos. É sobre também felicidades, prazeres o mais sutis, o mais suaves possíveis. Mesmo a mais leve felicidade, como sentir um ventinho frio num dia de calor. Você se sente livre do sofrimento do calor. E você anseia que todos os seres possam sentir o mesmo. Imediatamente você pensa nos demais. De maneira que, praticando Tonglen, você vai apreciando mais e mais a felicidade. Em especial, essa felicidade que nós temos na nossa vida diária, inúmeras e inúmeras vezes, só que nós não vemos como felicidade. Nós não vemos como momentos valiosos do nosso dia a dia. Nós não sabemos apreciar a felicidade que nós temos. Porque nós estamos constantemente correndo sempre atrás de algo que vai nos proporcionar um certo prazer, um certo bem-estar. O fato de estarmos constantemente acelerados nisso nos impede de ver. Como tomar um copo d'água.
E tomando aquele copo d'água, nós ansiamos que todos os seres possam sentir esse prazer de poder tomar, né, um copo de água. É como uma criança tomando um sorvete, né? Então, que todos os seres, né, possam ter esse sentimento sublime, essa experiência sublime. De maneira que Tonglen nos ajuda a enfraquecer esse nosso comportamento autocentrado de tudo eu, tudo para mim, tudo que eu quero, tudo que eu penso. Não é só eu o tempo inteiro. Tonglen proporciona um treinamento para que a mente fique muito mais aberta, muito mais receptiva, sem barreiras, ampla, porque você sai desse comportamento autocentrado. Você anseia de todo o coração que todos os seres possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Você anseia que todos os seres possam sentir felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. E você anseia que todos os seres possam alcançar a iluminação. Você sai desse comportamento de autocentramento. Você se importa com os demais. That's it, Annie. What time is it, Carla? I don't have a watch here. 7 o'clock, Annie. 7. Does anybody have any questions before we go on? Alguém gostaria de fazer Anybody uma have any pergunta? comments or questions? Alguém gostaria de fazer perguntas ou comentários? Alguém gostaria de fazer algum comentário antes que nós prossigamos? Tonglen is considered to be one of the most powerful practices in the Mahayana tradition of Buddhism, because it really transforms the way we see, from being so self-centered to having a much broader vision of our human condition. It's not just about me, what I want, what I feel, what I think, but it is about the human condition and the cause of our suffering. And so then we use these emotions that arise in our daily lives, and we use our emotion to cultivate wisdom. We don't run away from the emotion. We take full responsibility for whatever we're feeling. The problem is we usually run away from the emotion. We put a negative value on it, and then we don't really look at it. We don't really understand how the emotion works. And so then we're continuously seduced by this same dualistic vision that generates this emotion in the first place. We can never free ourselves because we're just not willing to look at the emotion deeply enough. And emotion must have an object to arise. It cannot arise without an object. Now, this is so important to understand. You cannot have anger without being angry at
something. You cannot have desire unless you desire something, jealous of something, pride about something. It's all in relationship to an object. So now we have to train the mind to understand that you cannot put this energy out onto an object. It's your anger, your desire. It's not even yours, it's desire. You're looking at desire, you're looking at aggression, you're looking at jealousy, you're looking at the energy that creates this emotion, this confused, distorted, dualistic energy that generates emotion, what we call emotion. And emotion is just energy in motion. Energy in movement. That's all it is. That's the meaning of emotion. Energy in movement. And what is the movement of this energy? It is the movement between the idea of a subject and an object. This distorted way of seeing the object that is embodied in this energy. And this is what we're working with, to free this limited, distorted way of seeing, free it into its true condition, which is wisdom itself. The same energy, which now is expressed as emotion, when you see more clearly, it is also wisdom. It's just that we can't see it at the moment. We can't see it in its pure state. We only see this energy in a distorted expression. Tonglen é considerada uma das práticas mais sublimes, mais elevadas e mais importantes da tradição mahayana, porque ela transforma realmente o nosso modo de ver. Ela proporciona essa visão panorâmica sobre todos os seres. Ela permite essa visão completa, ampla, sem barreiras, sobre a condição humana e sobre as causas do sofrimento. Nós usamos as emoções para cultivar sabedoria. Nós não fugimos das emoções. Nós tomamos total responsabilidade pelo que sentimos. Atualmente, nós pomos nomes nessas emoções e nós fugimos delas. Nós não queremos olhar, não queremos estudar, não queremos analisar. E é essa visão dualista que nos traz essa confusão e essa vontade de repelir essas emoções. Essa vontade de não ver de modo mais profundo e de modo mais analítico essas emoções que emergem. Mas nós precisamos ponderar que nós não podemos sentir raiva a não ser que haja um objeto. Do mesmo modo, nós não podemos sentir inveja se não houver um objeto para o qual nós tenhamos que nos relacionar. Nós não podemos sentir orgulho a não ser que seja orgulho de alguma coisa, de algo. Então, com o treinamento da mente e com Tonglen, nós estamos treinando a nossa mente para não colocar essa energia lançada para fora, para um objeto. Você olha para a energia que cria as emoções. Você olha para essas energias
distorcidas e confusas que criam as emoções. A palavra emoção, né, em inglês, estava fazendo uma análise etimológica da palavra, emoção seria in motion, que seria em movimento. Quando nós analisamos essa energia, a gente vê que as emoções são essas energias em movimento. É um movimento entre... E que movimento é esse? É um movimento entre a ideia de um objeto se deslocando em relação a um sujeito. E esse é o modo de ver distorcido, que incorpora essa energia. Então, o que nós vamos fazer é justamente liberar essa energia em sua verdadeira natureza. Liberar essas emoções em sua verdadeira natureza. Porque quando você vê verdadeiramente a verdadeira natureza dessas emoções, elas passam a ser sabedoria. O que acontece é que atualmente nós não estamos vendo as emoções em seu estado puro. Nós as estamos vendo na sua expressão distorcida. E Tonglen permite que nós usemos as emoções para cultivarmos sabedoria, sem ter que fugir das emoções, mas trabalhando com elas. That's it, Annie. Okay, anybody have any questions? I have one, Annie. Yep. Okay. It's about, é sobre vício, pessoal, que eu vou perguntar para a Annie, né? Então, vícios dos mais gerais, né? Vício por jogo de loteria, vício por celular, né? Não só vício, o vício em sempre estar entretido com alguma coisa, ou em criança, né? O vício por videogame. A minha pergunta para a Anne é: os nossos vícios em geral, eles estão relacionados com as 8 preocupações mundanas, e para se libertar do vício, o melhor é não praticá-los, como se fosse eu não me lembro, aquela expressão de só por hoje eu não vou fazer isso, como se fizesse um jejum de redes sociais, um jejum de joguinho de computador, um jejum de jogo de loteria. Se esse jejum seria algo saudável de se fazer, né? Essa é a minha pergunta, esse afastamento desse tipo de comportamento. Annie, my question is about addiction. It's addiction. In general, we are addicted, including children. We are addicted in gambling, addicted in getting entertained all the time, addicted to games and this many different kind of games, the video games and things like this. And all these kind of addictions are related to the 8 worldly concerns. Is a question, and to do not repeat this addiction is a good idea. Make a kind of fast, or for example, a fast of social media, a fast of gambling, a fast of playing video games. Is that a good option to make this behavior weaker?
Yeah, I think so. You know, they many doctors, neuroscientists have now said that video games are actually now becoming a disease. People are really, you know, like drugs. They're so addicted to video games, compulsive, having to play games all the time. They just cannot be still. And, you know, they call this disease in children attention deficiency. And then they put them on drugs like Ritalin or other drugs to try and make them more focused. But the problem really is the cell phone and the computer and this constant interaction with an object. They're never allowed just to relax or to, you know, go outside and play in nature, get dirty, you know, run around, get rid of the energy, shout and scream and everything. Shut up, be quiet, sit down, you know, all of this. And then the only thing that the child has is, you know, that cell phone and that game and that constant need for interaction. So the child cannot focus on anything because it's programmed. You know, really the mind is totally programmed to have an object to interact with constantly. And this is becoming a very serious disease that, you know, then generates, you know, another kind of drug that we have to have. You know, the only way that we can stop this compulsive need is by drugs, you know. So then the doctors give more alternative drugs, or it's a never-ending process. So the only way that we can really stop is to actually stop, you know, to not to say to ourselves, right, for 1 week, you know, if it's absolute, ask yourselves in relationship to your cell phone, for 1 week, I will not pick up the cell phone. How many of you can do that? Yeah. Or start with 1 day. 1 day, I will not answer, I will not pick up, I will not look at the cell phone. 1 day, I will not open the computer. Ask yourself, you know, see how it feels, that desire that, you know, you want to look at the cell phone, you want to see who's sending you a message so you can feel that you exist. You know, it's this constant need to feel that we exist. Oh, no messages? Oh, how terrible. Nobody loves me. Oh. You know, nobody's written to me on Facebook today. Oh, terrible. My life is coming to an end. Nobody loves me. Yeah. It's a real, you know, it really feeds your ego's tendencies, this cell phone and this constant interaction with something. Just sit, you know, just sit. Just watch all these feelings come up. Come and go, and see if you can just let them come and go without feeding them. It would be very good if we put ourselves on a diet of media, no media, no cell phones, no computers, yeah, and see how it feels. Yeah. See if we can live without them. It really is becoming a disease. It's becoming much, even, you know, as serious as depression, this this dependency on the cell phone. You know, I see people, they can't talk to each other. They have to constantly looking at the cell phones.
it's quite sad, Uhum. yeah, to see how sick we're becoming, especially children. Uhum. Giving them, when we don't want to interact with the children, putting them in front of a television, putting them in front of a computer, a cell phone. Shut up, go and play with your computer, go and give them another game. What we're doing to our kids is terrible. Uhum. So let's try this week. One day, everybody, one day without a computer or a cell phone. Uhum. And just watch your need, your desire. Yeah. Uhum. Então, né, foi perguntado para a Anne a respeito dos vícios, se seria bom fazer um tipo de jejum, né? Seria bom ficar jejum de videogame, jejum de redes sociais, para tentar enfraquecer esse hábito compulsivo que a gente tem, essa dependência que a gente tem de sempre estar vendo um vídeo do YouTube, sempre estar no Facebook, sempre estar no Instagram, sempre estar mexendo no WhatsApp. E aí a Anne respondeu que vários doutores e cientistas chegaram à conclusão, através de seus estudos, que o vício pelos videogames é uma doença, é uma patologia. E esse comportamento compulsivo de o tempo inteiro tem que estar jogando, o tempo inteiro tem que estar... nunca pode ficar quieto, porque tem que estar essa aceleração o tempo inteiro. E é o que eles chamam, né, de déficit de atenção. E esse déficit de atenção, o que eles fazem é colocar nas crianças mais e mais medicamentos, como Ritalina, né, por exemplo, e outras drogas para a criança parar com isso, né? Só que o que acontece é que, na verdade, se nós analisarmos mais profundamente, hoje não se permite que a criança brinque, que a criança fique suja, que a criança corra por aí, que ela grite, que ela se manifeste, que ela se expresse. Fica uma censura tão tamanha na criança. Cala a boca, fique quieto, fique sentado aí. Fique sentado aí, cala a boca, toma aqui o joguinho do celular, vá para a televisão. E o que acontece é que a mente acaba ficando programada para ficar entretida com algo. E isso mais e mais vai estimulando a criação de mais drogas, de mais medicamentos, e se torna um processo sem fim. E realmente, se nós formos sinceros com nós mesmos, observem os nossos comportamentos. Nós seríamos realmente capazes de parar uma semana sem mexer no celular? Como é que é a nossa relação com as redes sociais, com o WhatsApp? Por vezes, nem um dia sequer, só de pensar, de imaginar que a gente vai ficar um dia sem celular, um dia que eu não vou abrir o computador, só isso a gente vê as emoções que surgem. Mas quando você sentir isso, em vez de você se lançar diretamente para o celular para ver se tem alguma mensagem, em vez de você se lançar para esse desejo, procure observar a si mesmo. Por que eu sinto esse desejo? Na verdade, esse sentimento e essa busca pelo celular, ele reflete a nossa necessidade de sentir que a gente existe. Então, se eu estou vendo aqui uma mensagem no meu WhatsApp, nossa, mas ninguém mandou nenhuma mensagem para mim hoje, ninguém liga para mim, ninguém me ama, né? Ai, que triste. Deixa eu ver o Facebook. Ninguém escreveu nada no Facebook para mim hoje. Então,
é importante não sermos compelidos por isso, mas nós sentarmos e para que nós possamos ver esses sentimentos indo e vindo. Quando você sentir esse desejo, não se lance a ele. Simplesmente pare e observe esse sentimento indo e vindo, esse desejo indo e vindo. E realmente, você fazer uma dieta de mídias sociais, né? Uma dieta de celular, uma dieta de Facebook, uma dieta de Instagram, de WhatsApp, de outras redes sociais, é realmente muito benéfico, porque enfraquece esse hábito compulsivo que nós temos de estar o tempo inteiro entretidos, e nós não conseguimos parar, nos aquietar. Veja, analise-se a si mesmo e veja se você pode ficar sem eles. E isso é muito grave, né? Por vezes levando a uma séria depressão, porque você depende do celular, depende constantemente de estar vendo o telefone. E é muito triste hoje, é lamentável realmente nós observarmos hoje. Eu vejo isso. Quantas e quantas vezes eu não saio por aí, eu vejo que as pessoas não estão conversando. Uma tá falando com a outra e a outra ali no celular, né, de maneira extremamente viciante. E as pessoas se esquecem de se olharem mais, conversarem realmente com atenção umas para as outras. E essa compulsão pelo celular, por joguinhos ou por redes sociais, é muito triste também em crianças. As crianças estão completamente viciadas nesses joguinhos de computador e outras questões que envolvem, né, os computadores e celulares. Mas eu vou pedir para vocês, então, a nossa tarefa da próxima semana, uma das atividades da nossa próxima semana, é ficar um dia inteiro, né, sem computador e sem celular. Desliga o celular, desliga os seus computadores e quando vocês sentirem essa vontade, esse desejo de se lançar para eles, observe esse sentimento e vir e ir embora. Observe esse sentimento. Então, essa é uma atividade para vocês fazerem durante essa semana. Dieta de redes sociais. What's interesting is that some of today's teachers, very respected lamas, if you ask them about today's society, they will say that we all have a lung condition, a lung disease. I've talked about lung is the imbalance in the energies. This is our main problem today. This is what the lamas tell us when they look at our agitated minds, always running after one object and then another object. This is what they call a lung condition. And we have to work with this lung condition, which comes from attachment to our ideas. Otherwise, we'll never be able to rest the mind. So the opposite of agitation or distraction is to be able to rest the mind in its natural condition without doing anything, without having to have an object to interact with. So the only way that we can allow the lung, which is our subtle energies, to balance themselves is
whenever any appearance arises, and we can see that there is this tendency to want to interact with the appearance, we breathe out and just let it go. When we see that tendency to want to project and build up, mentally fabricate, breathe out and let it go. Keep letting it go. And then slowly the energy will naturally calm down more and more, and we'll be able to feel that natural condition beyond mental fabrication. But whilst we are running after one object, then another object, then we will always have this lung imbalance, this imbalance of our subtle energy body. And there's no way around it until we can let go of our constant desire to interact with an object. So the cell phone does not help lung at all. Uhum. Então, durante esse dia sem celular, veja, né, o seu desejo, veja a sua necessidade compulsiva de ter que mexer no celular, de ter que ver WhatsApp, Facebook, Instagram WhatsApp, e adjacências. Né? Algo muito interessante que os grandes mestres analisam a sociedade de hoje é que eles, ao analisarem a sociedade de hoje, eles dizem o seguinte, que todos nós temos uma condição de lung. Todos nós temos um desequilíbrio no nosso corpo de energia, em virtude da nossa mente agitada. E nós temos que trabalhar com essa condição de lung que vem do nosso apego às ideias. O oposto da agitação, o oposto da distração é descansar a mente. Descansar a mente sem ter objeto. É descansar a mente sem ter que interagir com algo. Esses mestres orientam que quando qualquer aparência surgir, nós veremos a nossa tendência de nos agarrar a elas, de projetar sobre elas, de fabricar mentalmente, de construir sobre aquelas aparências. Quando a aparência surgir, você simplesmente exala e deixa ir. E essa prática de qualquer aparência que surgir, você simplesmente exalar e deixar ir, isso vai permitir que a energia que está agitada pela distração, ela vá se acalmando mais e mais. Então, esse lung vai se acalmando mais e mais até que ele chegue na sua condição natural, de verdadeira natureza. De maneira que o desequilíbrio do nosso corpo de energia, né, esse desequilíbrio que também é concebido como uma doença de lung, como uma condição de lung, não há outra forma de equilibrar esse corpo de energia a não ser se nós nos libertarmos desse desejo constante de interagir e de se distrair o tempo inteiro. Esse desejo constante de estarmos agitados, interagindo, distraídos, sempre escravizados pelo entretenimento e tal, o tempo inteiro
em atividade, ele não ajuda a equilibrar o corpo de energia de forma alguma. That's it, Tani. Yeah, so if we look at lung and the results of a lung imbalance, as I have said previously, it affects your respiration, it affects your blood circulation, the way that the blood circulation feeds the organs in the body. It affects your digestion. It affects your movement and your growth. And lung itself is the basis on which your thought process rides, like a horse and a rider. The horse is the lung, and the rider is your consciousness. So when the lung is imbalanced in the body, which it is for most people now because of our constant interaction with an object, then it is also the cause of many diseases that we experience in our body. Not only psychological diseases, which are caused by an imbalance of lung. So schizophrenia, all of this is caused by lung, but also we have many physical problems because our digestion is not good, because the blood circulation is not flowing freely, because the respiration is not oxygenating the organs properly. All of this, comes from this lung imbalance. So when we get sick, it's not usually because of something external. It's because of these imbalances of lung, which is the subtle energy, bile, which is the humor that is generated through aggression, and phlegm, which comes from our indecision or indifference. But our main tendency today is the problem of lung, which comes from attaching ourselves to appearances, holding on to these appearances, not wanting to just let them go, fixating on whatever you're thinking. And so it's very hard to balance the lung when we are constantly creating more and more conditions that are generating imbalance in the body and the mind. Yeah. So a good way is to stop looking at the cell phone every few minutes. Mm-hmm. Se olharmos para o lung, o nosso corpo de energia e os resultados, nós observamos que essas energias e esse desequilíbrio, ele afeta, o desequilíbrio dessas energias afeta a sua respiração, afeta a sua circulação sanguínea, né? E esse sangue que alimenta os órgãos, afeta a sua digestão, afeta o seu movimento e afeta o seu crescimento. Então, esse desequilíbrio, ele possui repercussões muito importantes. O lung também é a base onde o seu processo mental cavalga. Os mestres, eles fazem uma metáfora de que o lung é o cavalo e a consciência é o cavaleiro.
E esse desequilíbrio no lung, nas energias, é a causa de muitas doenças. E não só é a causa de doenças mentais, como a esquizofrenia, mas também é a causa de várias doenças físicas, em virtude de problemas de digestão, circulação, respiração que não está oxigenando direito, o sangue que não chega adequadamente aos órgãos. Tudo vem de lunga, tudo vem do nosso corpo de energia sutil. E quando nós estamos doentes, em geral, por vezes nós atribuímos que é uma causa externa que causou aquela doença, quando na verdade advém desse desequilíbrio dos lungs. São os lungs que vão proporcionar os hormônios e a fleuma. E a causa desse desequilíbrio, ele advém do nosso apego às aparências, que nós constantemente estamos segurando, agarrando as aparências, nos fixando naquilo que nós estamos pensando que é de determinada forma. E essa fixação, ela gera mais e mais desequilíbrio no corpo e na mente. De maneira que é muito, muito útil, muito frutífero que nós nos treinemos para parar de olhar o celular a cada poucos minutos. É o tempo inteiro viciado em ficar vendo o celular, nessa compulsividade. Então, relembrando, a Anne sugeriu, né, nos orientou para que durante essa semana, pelo menos um dia, a gente ficasse sem celular e sem redes sociais e sem computador, para ver, né, para melhorar a situação. So this next Sunday, I will be traveling to São Paulo, I think. I don't think we will be in São Paulo at 5 o'clock for me to have the talk at 5 o'clock next Sunday. You can check and see if I'm online at 5 o'clock, but I think we're not going to leave until late morning, and it takes 5 hours by car from here to São Paulo. So next week I have to have 2 examinations. One is quite unpleasant, where they put electric shocks through the body for 3 hours to see how the nerves, which nerves have been damaged and which nerves are still functioning normally, and also the muscles. They want to see, which muscles, how the muscles and the nerves are going to support any kind of surgery that they might be intending to do. And they're also going to do a specific kind of X-ray. There's only one per place in Brazil that does it. This is specifically on the bones to see the density of the bones, because they will have to break a number of bones in my body. So they want to see how the body, can regenerate the bone mass again. So all these tests are done next week. And also I would then go and see the consultant, the surgeon, who is supposedly, I can only say supposedly because I don't know, he's supposed to be one of the top orthopedic surgeons in Brazil. So he asks for these tests. So then with the results of these tests, I will go back to him, and then he will tell me what he thinks, whether he advises me to have this surgery or
not have this surgery, how long it might take to recover from this surgery, how much it might cost to have this surgery. I think it's going to be extremely expensive to have, you know, such a complex surgery, because they have to take all the titanium implants out of my body, all the present implants, which is my whole spinal structure. They have to take it all out, and then they have to reintroduce a more extensive network of titanium, which will go from my neck right down to the base of my spine, with many bolts and screws that will hold the bones in place. So then, if it goes well, I might be able to stand straight, which might take the pressure off the nerves that I now feel. Now I can't lie down, I can't do many things because there's always pressure on the nerves from the present titanium. The body is bending in a certain way. So this surgery is very, very risky. There is so much that can go wrong. And, you know, the doctors are very honest with me. They say, well, you know, maybe you're not going to be able to walk, you know, maybe you won't be able to. Absolutely no guarantees that this kind of surgery will even be successful. But the only reason that I'm even considering it is because Zonza Kenzie sent me a message. And he said to me, you have to have this surgery. There is no way around it. So when your teacher tells you something like that, even you know it's going to be extraordinarily painful, and everything can possibly go wrong, you know, what do? Do you trust your teacher's wisdom? Or do you think that you know better? It's a very, very hard decision for me to make, because I know the kind of pain. You know, I've been through this twice before. And this time it's much worse than the previous two surgeries, much, much worse. So, you know, I'm not a masochist. I don't really like to suffer. And though I have a lot of pain now, you know, it's nothing compared to the pain that I will experience after this surgery. And so it's a big decision that I will have to make after I hear from the surgeon next week. So I don't know whether I will be with you next Sunday or not. And then the following week, I think Kawe will drive me back to Alagoa. So I will only be in Sao Paulo for 1 week. And then I will come back here and decide what to do next and how to do it. Tomorrow, we are starting the construction of the super adobe accommodation. So there are many conditions that we have to get together to complete this building in a very short time, because it starts raining here in October. So we have to work so fast to put a roof on this construction. Otherwise, if it starts raining before we finish,
it will destroy whatever we build, because what we're building is all made of earth. And so I have found one man, we have some amazing karmic connection, that one man has come into my life who is an expert in bioconstruction, in super adobe. So he has come to work with me for 3 to 6 months. And he seems to know what he's doing, but the problem is getting all the conditions together in order to be able to do it, because we need rocks. We don't have rocks here. So we have to go and find rocks. We have to make many, many trips with a truck to bring up the rocks so that we can make the foundations. We have to find particular kind of sacks from Sao Paulo, which weigh 1 ton. We have to buy all these special kinds of sacks for super adobe, like we made the temple in Mukherjee. We have to get many people together. We need 6 or 7 people to work on this process of super adobe. It's not easy to find people to work up here. People don't want to work up here. They'd sooner work in the town, closer to the city. So, every day is a real challenge, not only with my physical condition, but actually, getting all the conditions together in order to be able to accomplish whatever we wish to do. And this is the meaning of merit, having all the positive conditions to support your aspirations so you can actually accomplish your wishes. And lack of merit is not being able to get the conditions together. No matter how much you try, there's just too many obstacles. You just can't do what you want to do. There's always something missing. So this is why we practice, to accumulate merit, to accumulate positive conditions, and to accumulate wisdom, which is to see the true nature of whatever we are doing, to see the empty nature of whatever we may do in our lives. Yeah, so we need both. We need the accumulation of merit, which is all the positive conditions that will support our spiritual journey. And we need the accumulation of wisdom, which is the insight to see the true nature of whatever we are doing. So we will see how things go. So please, a few prayers from all of you will be wonderful to give support to all this activity. Então, nós vamos no próximo domingo. Talvez nós não possamos ter a nossa reunião do Zoom, porque talvez eu esteja em trânsito para São Paulo. Que eu vou precisar ir para São Paulo para fazer os exames que o cirurgião ortopédico pediu. Um deles é um exame muito específico e muito, muito doloroso. É um exame que eu fico cheio de eletrodos no meu corpo inteiro por 3 horas. E esse exame, ele verifica todos os meus nervos e músculos para que seja possível saber se os meus nervos e músculos seriam capazes de suportar a cirurgia que o médico poderá me sugerir. E um outro exame que eu preciso fazer é um exame
que só tem em um lugar do Brasil que se faz, que é que é lá em São Paulo, que é um raio-x muito poderoso que permite verificar a densidade dos ossos e verificar a capacidade de recuperação dos ossos. E eu preciso saber realizar esse exame, porque o médico tem que analisar, no caso de ser necessária a cirurgia, os médicos terão que quebrar muitos dos meus ossos. Então, eles precisam verificar se é possível que se os ossos que ficarão, se eles serão capazes de se reestruturar, de se reestabelecer, de cicatrizar. Então, com o resultado desses exames, eu vou poder ir à consulta com um cirurgião ortopédico, que é considerado, né, um top do Brasil aqui. Eu preciso voltar a ele e ele vai me orientar dizendo o que ele acha. Com esses exames, se ele me aconselha ou se ele não me aconselha a realizar a cirurgia. E caso ele me aconselhe, ele vai me falar quanto tempo vai levar para me recuperar. E porque nessa cirurgia é uma cirurgia muito extensa. E eu sei o quão sofrível, eu estimo o quão sofrível porque eu já passei por 2 cirurgias anteriores. Só que essa cirurgia que ele está me sugerindo é uma cirurgia muito, muito, muito mais complexa do que as 2 anteriores. Porque eu tenho que retirar toda a estrutura de titânio, que representa a minha coluna inteira. É a minha espinha inteira que vai ser retirada e vai ser reintroduzida uma outra estrutura de titânio do pescoço até a base da coluna. E isso tudo com parafusos, né, com todos os outros instrumentos que precisam fixar a minha coluna. E isso é necessário porque já está havendo um desgaste, né, nessa estrutura de titânio e, de alguma maneira, o meu corpo está se curvando. Eu não estou conseguindo me manter ereto. Meu corpo está desenvolvendo uma certa curvatura. E essa curvatura, né, ela está me afetando. Essa cirurgia, além disso, ele vai me explicar todos os riscos que envolvem essa cirurgia. E ele já começou a tecer essas explanações. Ele começou a dizer, olha, Liane, você talvez não possa voltar a andar, não há garantias que vai ser uma cirurgia de sucesso, eu não posso lhe dizer garantir nada. E mesmo apesar de todos os riscos e todo o sofrimento que de alguma maneira eu sei pelo qual eu vou passar, né? Tenho plena consciência disso, eu só estou vislumbrando a possibilidade de fazer essa cirurgia porque o meu mestre, Don Zaquiense, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que você tem que fazer essa cirurgia, Anne. Não tem como se desviar dela. Você não pode evitar essa cirurgia, você tem que fazer. E mesmo sabendo que tudo pode dar errado, né? Eu acredito na sabedoria do meu professor. Então, ou você acredita na sabedoria do seu professor e o obedece, ou você fica acreditando que você sabe mais do que o seu professor sabe, né? Que não é o meu caso, né? Então, você tem que acreditar realmente na sabedoria do seu professor, mesmo considerando todos esses riscos e sabendo que talvez tudo possa dar errado. E essa vez é bem pior do que as outras 2 vezes anteriores. Eu queria deixar claro para vocês que eu não sou masoquista. Eu não quero sofrer. E agora eu sinto muita dor. Eu sinto muita dor. E depois de ouvir o especialista, o cirurgião ortopédico, eu vou ter que tomar uma decisão. E ele vai também passar para mim todos os detalhes da cirurgia, onde eu vou fazer a cirurgia, qual é o valor dessa cirurgia, porque provavelmente não deve ser um valor baixo, é uma cirurgia muito extensa, envolve muitos fatores, é uma recuperação
bastante longa. Então, tudo isso vai ser ponderado. Então, no dia 5 de agosto, vocês estejam aqui às 5 horas, mas eu não posso dar garantias que eu estarei, né? Vamos aguardar. E no domingo seguinte, provavelmente, eu estarei retornando com o Cauê de São Paulo para o Atlim. Então, talvez também nós não tenhamos nossas reuniões aqui no Zoom, mas aguardemos. E nessa próxima semana, eu estimo que eu quero completar uma construção que foi feita aqui. E quero fazer isso o mais breve possível, porque as chuvas iniciarão em outubro. De maneira que nós temos que trabalhar muito rápido, porque essas estruturas que foram feitas de barro, né, feitas de terra, elas precisam ser cobertas. E, né, por algum vínculo kármico, eu encontrei um homem, né, que entrou na minha vida, que ele é especialista em superadobe e especialista em bioconstrução. E ele me ajudou a construir lá em Mucugê, o templo que existia lá em Mucugê, que tinha usava essa bioconstrução. E é necessário também, é uma situação muito desafiadora, porque todas as condições precisam se reunir para que isso possa ser realizado. E uma dessas condições é que nós precisamos de rochas, das pedras que vão constituir a fundação dos prédios. E essas rochas não tem aqui em Alagoa. É necessário fazer inúmeras viagens, né, para que seja possível trazer esse tipo de pedra, né, esse tipo de rocha para aqui para o Atling, e vai ser necessário ir com um caminhão e fazer várias viagens. E também é necessário encontrar um tipo específico de sacos para inserir o superadobe. Além disso, é necessário encontrar 5 ou 6 pessoas, 6 profissionais, que queiram trabalhar aqui. E não é fácil, porque a maioria das pessoas, as pessoas querem trabalhar perto da cidade, não querem trabalhar aqui distante da cidade. Então, de maneira que é necessário ter todas essas condições. Só que para ter todas essas condições, é necessário... Isso é o que significa ter mérito. Ter mérito significa ter todas as condições reunidas. E falta de mérito é falta da possibilidade de ter todas essas condições reunidas. É por isso que nós praticamos também. Nós praticamos para acumular mérito. Para acumular mérito, para cultivar essas condições positivas, para que elas se reúnam. Nós praticamos também para acumular sabedoria, para que nós possamos ser capazes de ver a verdadeira natureza de tudo, para que nós possamos ter o insight de ver a verdadeira natureza de todas as aparências, o que quer que seja que estejamos vendo. E será de grande ajuda, de uma ajuda assim imensurável, se vocês fizerem preces, né, para que tudo isso se cristalize, e preces, né, para o que vai acontecer também em São Paulo. E as preces de vocês, elas serão ótimas, para que todas essas condições possam se reunir. Então, é muito importante que todos façamos preces. So if you know Pachi Lamsal, it's good to do Pachi Lamsal. Uhum. It's good, the removal of obstacle prayer, or do accumulation of Gurimshe or Chenrezi or Manipami Hum. Uhum. You know, it's good to
do the mantra and dedicate the positive energy that you're cultivating to support the accomplishment or removal of any obstacles for the accomplishment of whatever we wish. So that's really helpful to do that. Okay, so those of you who know Pachi Lamso, do Pachi Lamso, which is the removal of obstacle prayer, or do Vajrasattva, or Chenrezi, which is the embodiment of compassion, or whatever you know, Guru Rinpoche, whatever you feel a connection with, then very helpful to do that, to support not only your journey, but all beings who are aspiring to walk a spiritual path, who are looking for genuine happiness in their lives. May all beings be free from suffering and its causes, and may all beings find happiness and its causes. So, this is what we're working towards. So, great. Yeah. Not easy to get conditions together. It's, this is, I don't know how many of you know the story of Milarepa. How many of you read the story of Milarepa? Life story of Milarepa, the great Tibetan yogi. Well, his teacher, Mapa, he went to his teacher and he heard about Mapa. He heard that Mapa was one of the greatest masters of that time. And Milarepa had created so much negative karma in his life. He had done black magic because he was requested by the people who lived in his village to do black magic on another village. And he killed many people through the power of his black magic. And so he regretted what he had done. And he thought that the only way that he could purify this karma was to find a great master and spend the rest of his life in practice, in retreat. And then he met Mapa. And he said, please, will you give me some teachings to help me purify my karma? And Mapa said, no, first of all, you have to build me a house. Yes. And he told Milarepa where to build the house. And it was in a very difficult position, a very difficult place. And he didn't have any of the conditions to do it. He had to carry all the stones up on his back. And it was so hard. And then finally, he accomplished the house. And he went to Mapa and he said, look, I finished your house. Will you give me the teachings now? And Mapa said, no, I didn't tell you to build it there. I told you to build it over there on that mountain, not where you built it. And then, of course, he was terribly disappointed, but he went and he started building the second house. And that was even harder than the first house, getting all the conditions together. And then when he went to Mapa, he said, look, I've finished the house now that you wanted on that mountain. And Mapa said to him, no, I didn't ask you for a house like that. I asked you for a house like this, not that style. I want a house like this. And then he was about to give up. He thought, it doesn't matter what I do, my karma is so bad.
you know, Marpa will never give me these teachings. I'll never be able to purify my negative karma. And he was ready to commit suicide. He thought to himself, it's better that I kill myself now so that I don't create any more negative karma in my life. And I could, you know, I pray that maybe in my next life I'll be able to meet the Dharma again. So he'd given up completely. He had no more expectations at all. And at that moment, when he was about to sacrifice his life, Marpa said to him, okay, you're now ready to receive the teachings. Yes. He had to go through that whole process of cultivating all the conditions, of working through all the challenges, all the difficulties. And then Marpa could see that there was nothing more important in his life than to receive the teachings and practice the teachings. And then once Milarepa had received the teachings, he went off into a cave and he attained enlightenment in one lifetime, because there was nothing more important than this realization. It didn't matter how hard it was. He wasn't going to give up. Yeah. So, you know, we have to do things in our life that's not easy. You know, this is part of our purification of our past karma. We have to work with the challenges that come. It's all part of the path. So it's no good, you know, running away from the difficulties. We need to face and learn and grow from the difficulties that we face. This is our path. This is our journey. Então, né, quando eu mencionei para vocês fazerem preces, né, porque vai acontecer em São Paulo e aqui no Latmin, há inúmeras preces que vocês podem fazer. Para quem conhece Barchet Lamsel, que é a prece de remoção de obstáculos, faça Barchet Lamsel. Quem quiser fazer a prática, né, as preces do Guru Rinpoche, ou Sherenzig, ou Mani Beme Hum, a prática da compaixão, ou fazer Vajrasattva, e façam a prática, as preces, e dediquem o mérito, né, dessas práticas para apoiar não só a sua jornada, para que você possa realizar a sua jornada, né, e para remover os obstáculos da sua jornada, para que você possa andar no caminho espiritual, mas também que haja esse apoio para a jornada de todos os seres que estão nesse caminho buscando essa direção. Não é fácil, né, juntar todas as condições. Então, é importante que nós façamos essas preces e que nós ansiemos de todo o coração que todos os seres possam ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres possam sentir felicidade genuína e as causas da felicidade genuína, e que todos os seres possam alcançar a iluminação. E nós cultivamos esse mérito após realizar essas preces, nós dedicamos o mérito. E não é fácil ter as condições juntas. Reunir todas as condições necessárias. Quantos de vocês já ouviram falar da história do Milarepa? Talvez vocês já tenham ouvido, né? Que Milarepa, ele ouviu que o Marpa era um grande mestre. E o Milarepa, ele criou muito karma negativo, porque ele praticou magia negra. As pessoas do vilarejo em que ele morava pediu para ele fazer um trabalho de magia negra muito forte, que atingiu
um outro vilarejo e acabou matando, né, muitas pessoas daquele vilarejo. E ele se arrependeu profundamente. E a única maneira que ele concebia que ele poderia purificar o karma dele era que ele se isolasse, recebesse os ensinamentos do Marpa e que ele se isolasse para praticar e para poder purificar esse karma. E ele chegou até o Marpa, né, e falou: Marpa, eu preciso receber seus ensinamentos, mestre. E aí o Marpa disse: olha, para você receber meus ensinamentos, primeiro de tudo, você vai ter que construir uma casa para mim. E apontou, né, o lugar. Aí era um lugar bem íngreme, bem complicado, bem difícil, mas lá foi o Milarepa, levando pedras nas costas e conseguiu construir a casa. Aí foi lá falar com o Marpa. Marpa, eu terminei a sua casa. Olha ali a casa. Aí o Marpa olhou para ele e falou: mas eu não disse para você construir a casa ali. Era para você construir a casa lá. Aí, né, o Milarepa ficou, né, um pouco desiludido, mas foi lá, naquele outro lugar, que era mais complicado ainda, que era mais íngreme ainda, mais difícil, e aí construiu a segunda casa. Foi até o Marpa e falou: Marpa, construir a casa. Aí o Marpa falou para ele: mas eu não disse para você que eu queria uma casa desse jeito. Eu queria uma casa de um outro jeito, daquele outro jeito. Aí o Milarepa olhou assim, ficou bem, bem triste, né, bem desiludido. E aí ele chegou à conclusão: não importa quantas casas eu vou construir para ele, né? Eu não tenho mérito para receber os ensinamentos desse mestre, né? Não vai ser possível purificar o meu karma mesmo. E ele chegou à conclusão que era melhor ele se matar, que era melhor ele cometer suicídio, porque se ele cometesse suicídio, ele não ia criar mais karma. E aí eu vou me matar e aí eu vou fazer preces para que eu encontre o Dharma na minha próxima existência. Eu vou me matar. Aí Marpa, sabendo disso, falou com ele e disse: agora você está preparado para receber os ensinamentos. De maneira que o Milarepa teve que passar por tudo isso, né, para que as condições se reunissem, para que o Marpa pudesse ver que para o Milarepa não havia nada mais importante na vida dele do que receber os ensinamentos e praticar os ensinamentos. De maneira que o Milarepa recebeu os ensinamentos, se retirou para uma caverna e se iluminou em uma única existência. De maneira que essa parte de purificar o nosso karma, né, é algo que demanda, né, uma série de elementos. E nós temos que, em vez de fugir das dificuldades que nos acercam, nós temos que encarar, aprender e crescer. Porque esse é o nosso caminho. Essa é a nossa jornada. That's it, Tani. Paula, yeah, you know, it's wants to talk. Yeah, Mm-hmm. yeah, just 1 minute. Mm-hmm. You know, it's not so helpful to have a goal-orientated approach, Mm-hmm. because we may never realize the goal. It's much more helpful to really, whatever you're doing, it's the process of what you're going through, the path that you're going through. That is more beneficial, to make every action of benefit, not just think, you know, well, when I realize this, then, you know, that's going to be the answer to what I'm looking for. We are constantly cultivating conditions for certain results to happen. So, you know, every day, whatever we do it well. We do the best that we can. That's really important, because we don't know if today is our last day or not. Mm-hmm. So if we think about, you know, sometime in the future, that's really,
not so helpful. Uhum. É muito importante nós compreendermos que essa abordagem de ter metas e objetivos, né, não é uma abordagem saudável, não ajuda muito. O mais importante é que nós compreendamos que o processo é mais importante. O caminho pelo que você passa. Em geral, nós sempre somos impulsionados por metas. Não, quando eu realizar aquela coisa, aí sim eu vou procurar me dedicar, né, para o caminho espiritual. Ou quando eu fizer isso, aí sim que eu vou procurar outras coisas. Todo dia, não importa o que façamos, qualquer coisa que façamos, o que quer que façamos, vamos fazer da melhor maneira possível. Nós precisamos contemplar a importância e a beleza do processo e não ficarmos ansiosos e sempre acreditando que é o futuro que vai nos trazer a resposta, né? Além disso, nós não sabemos quando será a nossa hora de nos despedirmos, quando será o momento da nossa morte. Então, nós temos que fazer hoje o melhor que nós possamos em tudo que nós fizermos. Porque essa crença de que talvez em algum tempo no futuro haverá a possibilidade de eu me dedicar, né, para o caminho espiritual, isso realmente é profundamente especulativo e não tem nenhum fundamento. Então, é muito importante dedicarmos a nossa atenção e apreço no processo e não na meta.